Talvez seja isso que ele tenha perguntado. Se não, pode reformular e nós estamos aí, vamos conversando, Show. Thiago. Eu acho que não só a questão, não vou só abordar a questão da religiosidade, que é o que nós seguimos aqui, mas o que me deu esse gatilho foi seguir Jesus. É entender que tudo que eu estava fazendo estava errado. Esse é o encontro com Deus, é o assim encontro mesmo. com Deus. Quando a gente se encontra com Deus, ele mostra, ó, Fiz você... tudo, achei que tava fazendo tudo certo, Uhum. Deus chegou, tá fazendo tudo errado, meu filho. E a gente tem sempre esse vazio em nosso coração. Quando eu nunca fui uma pessoa assim fora da igreja. Eu cresci na igreja, mas teve momentos, né, que eu estava na igreja e não estava na igreja ao mesmo tempo, né? Tava ali indo à igreja, mas não estava servindo. Entendi. Né? Então, muitas coisas em que eu aprendi, que realmente me deu esse gatilho, foi aprendendo na Bíblia, aprendendo com Jesus, o que é se tornar uma boa pessoa, a questão dos bloqueios também, né? Como Filipenses 4:8, que a gente leu aqui quase agora, falava Sim. também sobre isso. Então, você ter uma mente boa, quando nós somos feitos de corpo, alma e espírito, né? Muitas pessoas são muito espirituais e pouco racionais, e muitas pessoas são totalmente racionais e espiritualmente nada. A gente tem que achar um equilíbrio em tudo. Eu acredito que, para mim, o gatilho para gerar isso foi justamente esse equilíbrio. Entender que também a espiritualidade na questão do e-book também, mas para quem não busca isso, fique tranquilo, que também não é algo que vai te influenciar a seguir, mas fica aí a dica também nessa área. Mas também foi principalmente a questão emocional, que era o que me pegava muito. Então eu era muito frustrado, tinha muitas decepções, eu era uma pessoa muito influenciada, era uma pessoa que qualquer coisa que você falasse sobre mim já me afetava, eu já virava as costas, eu era uma pessoa muito rebelde em todas as áreas, né? E quando eu fui para a direção de Jesus, Jesus me direcionou, eu entendi que não só eu, Caio, preciso mudar, mas muitas coisas que através dessa mudança veio foi nessa área emocional e sentimental. E através dos estudos que eu disse nessa área do empreendedorismo, juntou o útil com o agradável. E foi o que me deu esse gatilho para falar, poxa, vamos misturar aqui um pouquinho, né, do que Deus fala na Bíblia e do que a vida nos ensina. Né? Certo. E veio o gatilho de transformar isso num livro. Gente, são tantas perguntas que vão vindo à mente, aí conforme ele vai falando, porque, por exemplo, você falou da Bíblia. Isso mesmo, como uma motivação, Tiaguinho falou, Maravilha. Jesus foi a motivação, então, Jesus pelo que foi. você nos falou aí. E você falou da Bíblia. A Bíblia fala muito sobre a mente, então, pelo que podemos perceber. Com certeza. E na igreja, como que as pessoas aceitam? Você já deve ter falado muito isso nas igrejas. Como que as pessoas aceitam? Por exemplo, uma vez eu falei que tudo que nós fazemos, nós pensamos primeiro. Eu falei isso numa escola bíblica dominical, uma classe de adultos. E eu vi vários olhares assim, ó. Não, eu não concordo com isso não. Sério, não, tudo que nós fazemos, nós pensamos primeiro. Com certeza. Não, tem coisa que a gente nem pensa. Então, muitos não aceitam ainda. Por exemplo, posso dizer que na Bíblia fala sobre o poder da mente. Sim. Fala. Certo. Mas quando a gente fala de poder da mente, muitas pessoas já pensam em nova era, né? New Age e tal. E aí, como que que eles aceitam? Como que nas suas palestras, nas igrejas, ou pregações, se você cita esse tipo de conteúdo do desbloqueio mental, como que como que eles tomam isso para si? Eu me inspiro em Jesus também. Igual Jesus fazia com os fariseus. Ele mostrava ali nos pergaminhos, né? Naquela época eram os pergaminhos, né? Ele lia e falava, ó, é isso aqui, mas através disso vem esse entendimento que eu venho trazer agora. Então eu pego a Bíblia, aprendo, né? Pego um versículo ali como base e uso como referência ao conteúdo que eu ensino, né? Muitas vezes eu faço isso. Mas, sim, é claro, né, tem alguns cristãos que têm essa mente mais fechada, que, como eu disse, é tudo espiritual. Eu amo o espiritual, estudo muito sobre esse assunto, né? Mas a gente tem que achar um equilíbrio. Sim. E eu já encontrei muitas dificuldades, mas
assumem dizer que foi mais fora da igreja do que dentro da igreja. Né? Por incrível que pareça. A dificuldade foi Porque- mais fora do que dentro. É, Para foi as pessoas aceitarem essa questão da mentalidade e tal. Foi mais pela questão também da idade, porque Hum. na igreja que eu frequento tem essa área que é quadrangular, tem a Shominek, que é uma vida com uma associação, assim, eu posso dizer, de Sim. empresários que estão ali buscando em crescer, vários empreendedores. Legal. Então, assim, nessa área, todas as vezes que eu dei palestra, né, foi nessa área já de sim, empreendedores. Então, certo. todos, para glória de Deus, Certo. já tem essa mente mais aberta Legal. de entender que realmente é necessário você ali buscar, sim, o seu sucesso financeiramente, mas antes disso, entender, Deus está no caminho, é esse caminho que Deus quer. Propósito. Propósito, né? Esse propósito que Deus quer para minha vida e, é esse propósito. Agora, como eu estou mentalmente para lidar com essa situação? Então tem tudo isso. Muitas pessoas falavam, Caio, já chegaram aí me perguntar, eu não tô dormindo bem. O que é? Será que tem um demônio me perseguindo? Ora por mim, se você que tem, você que vê essas coisas, vê. Aí eu falo pra pessoa, você tem dormindo que horas? Não, às 3 da manhã. Acorda que horas? 7 da manhã. Foi o problema não é demônio, não. É você que não dorme direito. Vai dormir mais cedo, Sim, fica mexendo no deita celular até mais que cedo. hora? Até esse horário. Você não vai dormir bem, você não vai descansar. O Claro. corpo precisa de descanso. Então, vamos encontrar um equilíbrio, Sim. né? Obviamente tem coisas que são espirituais, mas vamos entender que precisa de equilíbrio em tudo. Exato. Porque como você falou, é corpo, alma e mente. Então tem o corpo. Exatamente. Tem a questão do corpo. E nós ficamos muito... Eu li, na verdade, ontem, que a igreja ela passou por uma reforma e parece que hoje ela está vivendo aqueles mesmos... Aquilo que ela quis reformar, ela está vivendo novamente. Porque ela pega só o espiritual e ela pega a ciência, joga a ciência para um lado de lá. Ciência, você não se intromete aqui. E a teologia não vai se intrometer aí na ciência. E fica cada um por lá. Então, monopolizou a teologia, né? Então, isso aqui é só para nós e a ciência é só lá para vocês. Isso aqui não é de Deus. Isso aqui não é de Deus e tal. Mesma coisa com a política, né? E se alguém vem tratar sobre um assunto científico, não pode, porque aqui é só o espiritual. E a sociedade acaba sofrendo com isso. Porque nós, igreja, que poderíamos dar uma assistência social para a sociedade, para a comunidade, a gente acaba querendo só dar o alimento espiritual e eles acabam sofrendo porque o governo não atende e a gente acha que a gente não precisa atender também nesse sentido. Exatamente. Não estou falando de chegar lá na igreja, toma aqui a cesta básica e tal, porque tem os outros extremos também. Tem gente que acha que a igreja tem a obrigação de dar cesta básica, sendo que a pessoa não levanta e não faz, sendo que o próprio apóstolo Paulo ele era bem rígido, não tinha auxílio Brasil com o apóstolo Paulo. Ele falava, quem não trabalha, não coma. O negócio era mais... Era outra coisa. Era outra, não. Quem não trabalha... Bolsa Família. Não tinha. Não trabalhou, não coma. Agora, não, trabalhou, então nós vamos dar alguma assistência para você. Sim. Mas é bem nesse sentido. Nós devemos ter, né, enquanto igreja, enquanto cristãos, essa consciência de que nós somos espirituais, temos uma mente, que eu associo com a alma, Sim. né, o psique, e o corpo.